Olá, sétimo ano, aqui é a professora Tayana. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 8. Na aula passada, nós vimos aí um pouco sobre a administração do Brasil colonial, na administração da América Portuguesa. Pontuei para vocês que durante os 30 primeiros anos não se teve um interesse de Portugal em ocupar, em verdadeiramente colonizar nossas terras, porque no Brasil não havia naquele momento nem ouro nem prata. E Portugal estava bem mais interessado no comércio de especiarias na região das Índias. Depois aí de 30 anos, mais ou menos em 1532, o rei de Portugal envia para cá a primeira expedição colonizadora com o objetivo de realmente promover a ocupação do território brasileiro, incentivando aqui nas nossas terras o plantio e a fabricação de açúcar, né, de cana-de-açúcar. E é a partir daí que nós iremos ter realmente, de fato, uma ocupação do nosso território, a partir de 1532, 1534, né, quando vai ser fundada aí a primeira vila no território do Brasil. Um ponto importante que eu coloquei na aula passada foi o primeiro sistema de governo que vai ser implantado no Brasil, vai ser implantado o sistema das capitanias hereditárias, né? Esse sistema dividiu o nosso território em 15 longas faixas de terra. Essas terras elas eram doadas, né, através de uma carta de doação do rei para um capitão donatário. E nós vimos também que esse capitão donatário ele tinha, de acordo com a floral, alguns direitos e deveres sobre essa terra que ele recebia e algumas obrigações, entre elas de garantir a defesa, recolher impostos e cultivar cana-de-açúcar. Nós vimos que apenas duas dessas capitanias tiveram sucesso, Pernambuco, São Vicente, né, e Pernambuco, justamente por conta do plantio e da produção de açúcar. O sistema de capitanias veio a fracassar, como nós vimos na aula passada. Foi substituído pelo chamado governo geral, aonde o rei escolhia um representante, o chamado governador geral, que passou a centralizar a administração, realmente a cuidar de todo o território da América Portuguesa. Ele não governava sozinho, ele tinha aí os seus auxiliares. O ouvidor-mor, que era responsável aí, o ouvidor, né, era responsável pelo julgamento dos crimes. Nós tínhamos o provedor-mor, que auxiliava no recolhimento dos impostos, e o capitão-mor, que era responsável pela defesa. Então, esses três, eles auxiliavam o chamado governador-geral. Então, basicamente, foi isso que nós estudamos na aula passada. Vou dar continuidade aí a partir do ponto 3, uma colônia, 2 estados, e vou estar usando aqui o nosso livro digital, tá? Na página 164 vocês podem acompanhar. O sistema, ainda dentro do sistema de governo geral, vai durar aí por mais de 2 séculos, tá? Vai ter algumas modificações, como por exemplo, a coroa vai dividir o território da colônia em 2 governos. A gente vai ter aí por volta do ano de 1572 até 1578, essa divisão vai estar prevalecendo. Vou marcar aqui para vocês, ó, deixa eu só selecionar aqui o nosso marcador, né? Então, vai ser criado um governo chamado Governo do Norte, que tinha sede na cidade de Salvador, e o Governo do Sul, que tinha sede no Rio de Janeiro. Essa medida era uma tentativa de melhorar a administração, tá? De organizar melhor o território. Porém, ela acabou sendo substituída, né? Vai ser reunificado todo o território nacional e depois vai ser substituída pela criação de 2 estados. Mais à frente, nós vamos ter o chamado estado do Maranhão, com a capital em São Luís, que mais tarde vai passar a se chamar estado do Grão-Pará e Maranhão, com a sede em Belém, tá?
E depois a gente também vai ter a outra região, que é a região entre o Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Sul, que correspondia ao chamado Estado do Brasil. Então, mais à frente, esse governo do Norte, governo do Sul, depois vai ser substituído por o Estado do Não-Pará, Maranhão e o Estado do Brasil. Aí na página 164, vocês conseguem visualizar nos dois mapas, né? Observem as datações, como ficou aí essa organização administrativa, que tinha só mesmo como objetivo melhorar a administração do governo geral no Brasil. Apenas isso, tá? Na página seguinte, na página 4, na página 164, no tópico 4, a União das Coroas Ibéricas. Gente, esse período aí que ele vai dar destaque é o chamado período da União Ibérica. O que aconteceu? O rei de Portugal faleceu e ele não tinha descendentes ao trono. A única dinastia, o único parente próximo que tinha era o rei da Espanha, Filipe II, da dinastia de Habsburgo. Então, ele, descendente também dos Aves, passou a assumir o trono português. Isso mesmo, o rei da Espanha passou também a ser rei de Portugal. Então, por isso que esse período é chamado de período da União Ibérica, né? Se uniu os dois países que formam a Península Ibérica, Portugal e Espanha. Então, durante aí esse período, o rei da Espanha passou também a ser rei de Portugal. Olha o que ele diz aí sobre esse período, logo na página 165, aqui no segundo parágrafo, que a gente pode até marcar aí no livro de vocês. O rei da Espanha, Filipe II, da dinastia de Habsburgo, descendente dos Aves, julgou-se com o direito de assumir o trono português. Lembrar que o rei de Portugal não tinha tido filhos, não tinha descendentes para lhe substituir. Ele ordenou a invasão do reino lusitano, reino de Portugal, tomou a coroa e uniu Portugal e Espanha em 1580, na chamada União das Coroas Ibéricas, ou também conhecido como União Ibérica. Então, esse período vai ser o período em que o rei da Espanha também passou a ser rei de Portugal. E durante esse período, os portugueses, eles vão, né, após aí com a morte de Dom Sebastião e dos mais de 10 mil soldados, eles vão acabar acreditando que a qualquer momento, né, a crença de que um rei de origem portuguesa, iria retornar e iria realmente reorganizar o reino de Portugal e salvaria os portugueses de todas as dificuldades que eles estavam vivendo. Tanto que essa ideia, né, de um retorno de um grande monarca ficou chamada de sebastianismo, em homenagem a esse último rei de Portugal, Sebastião, que morreu em uma batalha. Então eles passaram durante muito tempo nutrindo essa crença de que um rei, né, um rei importante, retornaria, assumiria o governo e reorganizaria então o país, tá? E olha, um ponto importante, durante esse período da União Ibérica, né, sob o controle aí da coroa espanhola, muitos inimigos da Espanha começaram então a rivalizar com Portugal, já que o rei da Espanha também era o rei de Portugal. Então isso acabou atraindo para o Brasil os inimigos espanhóis, franceses, holandeses, ingleses, passaram realmente a invadir aí o território brasileiro. Como os espanhóis não tinham um domínio sobre a produção de açúcar, né? Não tinha ali um domínio sobre como os portugueses administravam o nosso território, acabou-se durante esse período da União Ibérica se elevando, aumentando cada vez mais os impostos sobre os colonos brasileiros, o que acabou desagradando muito aos colonos, né, com relação aí ao governo da Espanha, tá? E isso acabou, de certa maneira, aumentando ainda mais a exploração
no nosso território, né? A exploração na produção de cana-de-açúcar. Durante esse período virão cada vez mais a mão de obra escravizada da África para atuar nessas fazendas produtoras de açúcar. Vamos continuar aqui na página seguinte, na página 166. Olha o que ele diz. A coroa espanhola não estava empenhada na exploração das terras colonizadas por Portugal, pois tinha a atenção voltada para a extração de metais preciosos de suas outras colônias na América. Lucrava, no entanto, com o recolhimento de impostos. Então é isso mesmo, aumentou-se bastante os impostos no Brasil durante esse período da chamada União Ibérica. Então isso acabou desagradando muito a burguesia e os nobres portugueses que habitavam aqui no nosso território, que passaram realmente a começar a fazer uma oposição ao príncipe, né, ao rei espanhol. É aí que durante esse período, né, nós vamos ter uma tentativa do retorno de um rei, de uma nova dinastia a Portugal. Então, nesse clima, em 1640, nós teremos um novo rei de descendência portuguesa assumindo a coroa, dando início a uma nova dinastia, substituindo aí o rei espanhol. João IV, ele vai dar início à dinastia de Bragança. Logo ele vai criar o chamado Conselho Ultramarino, olha aí na página 166, que iria se encarregar da administração, da intensificação da exploração colonial, principalmente na América Portuguesa. Então, durante esse período, a gente vai ter um aumento cada vez maior da administração, das áreas ocupadas, né? Nós vamos ter muitas capitanias vão ser compradas pela coroa, numa tentativa realmente de aumentar a fiscalização e o controle sobre todo ali o território da chamada América Portuguesa. E para aumentar essa fiscalização, vão ser criadas as chamadas, olha, câmaras municipais. Em cada vila e cidade será criada essa Câmara Municipal, que vai ter uma função muito importante, que era cuidar da cidade, da organização da cidade, dos impostos, dos negócios públicos nessas vilas. Olha o que ele diz na página 166, nesse primeiro parágrafo, que é super importante, né, sobre qual a função desses órgãos das chamadas câmaras municipais. Dessas câmaras municipais da América Portuguesa cuidavam dos negócios públicos locais, instaladas nas principais vilas, povoamentos em terras particulares e cidades, povoamentos em terras da coroa. Essas assembleias eram compostas de vereadores e presididas por um juiz ordinário. Seus membros quase sempre eram grandes proprietários de terra, vou dar até destaque nesse ponto, grandes proprietários de terras, ricos senhores coloniais, chamados de homens bons. Exatamente, né? Então, esses vereadores que faziam parte dessa Câmara Municipal, eles tinham que ser ricos, donos de terras, e muitos tinham que provar ter alguma descendência portuguesa. Então, com o tempo, homens bons se transformou em sinônimo de homens ricos. Somente esses homens que tinham alto poder aquisitivo podiam ocupar um cargo nessa Câmara Municipal, né? Podiam participar das decisões públicas, das decisões locais. E essas câmaras, como eu disse para vocês, elas vão intensificar, elas vão auxiliar nesse controle da coroa portuguesa sobre as vilas e as cidades no Brasil colonial. Dentro dessas vilas, né, eram nomeados também juízes que acabavam ficando responsáveis por julgar os crimes, né, por realmente serem responsáveis pela justiça nessas vilas e nessas cidades.
Tudo isso numa tentativa de intensificar, de aumentar ainda mais o controle e a administração da coroa portuguesa no nosso território, tá? Lembrando que o sistema que ficou vigente aí era o chamado governo geral. Na página 167, nós temos aí o mapeando saberes, né? Aonde ele vai dar destaque a todos esses itens que nós vimos aí sobre a administração da coroa portuguesa na chamada América Portuguesa, tá? Então, lembrem-se, primeiro sistema capitanias hereditárias, que fracassou, foi substituído pelo governo geral. Nesse governo geral, nós vamos ter o governador geral, junto com o ouvidor-mor, provedor-mor e o capitão-mor. E junto a esse sistema, nós ainda vamos ter nas vilas, nas pequenas cidades, as chamadas câmaras municipais, que eram organizadas pelos vereadores, os chamados homens bons. Então, essa foi toda a estrutura que foi montada no Brasil pela coroa portuguesa para realmente controlar o nosso território e garantir a nossa colonização, o nosso povoamento, a nossa ocupação e a exploração sobre o nosso território. Então, bons estudos para vocês, até a nossa próxima aula. Vocês podem aí realizar a atividade do capítulo, né, referente a todos os pontos do capítulo 8, a partir da página 168. Então, até a nossa próxima aula.